Oi, gente, tudo bem? Aqui é o professor Rossoni e hoje vamos falar sobre um tópico que pode cair em todos os vestibulares, que é a alotropia, principalmente a alotropia do carbono. Olha só, então, primeiramente, o que seria alotropia? É quando um elemento forma substância simples diferente. Por exemplo, se eu tiver um elemento, que é o carbono, ele pode formar naturalmente duas substâncias simples diferentes, tá? Que é o diamante e que é o grafite. Essa característica não é única e exclusivamente do carbono. Esse vídeo é, mas existem outros elementos. Por exemplo, o oxigênio, ele pode formar o gás oxigênio e pode formar o gás ozônio. Isso aqui é meio redundante, tá? Porque substância simples é aquela formada por apenas um tipo de átomo, né? Um elemento, no caso. Então é claro que um elemento só pode formar substância simples, né? Porque se tiver mais de um elemento, aí seria a substância composta. Então, um elemento, substância simples. Essa palavrinha alotropia, tá? Ela vem de allos, que quer dizer outro, e tropos, que quer dizer maneira. O primeiro cientista que falou isso, tá? Foi um carinha chamado Berzelius. Berzelius é um cara lá da química orgânica também, que falou que toda molécula orgânica, né, ela vem da força vital. Então, os organismos vivos tinham uma força vital para produzir moléculas orgânicas. E é ele que vai dizer que esses elementos eles podem se unir de outra maneira, de maneira diferente. Então, daí que surgiu o nome alotropia. Então, vamos para o que interessa, né? O nosso carbono ele pode ser carbono diamante ou carbono grafite. E geralmente ele vai ser representado assim, né? C de carbono, diamante, pode aparecer abreviado como diam, ou simplesmente carbono grafite, geralmente vai aparecer um carboninho abreviado por grafite. O que acontece? Qual é a diferença que tem entre eles, tá? É simplesmente o arranjo entre os átomos. Eu vou te mostrar o desenho para ficar um pouco mais didático, tá? Cada bolinha dessas é um carbono. E esse carbono aqui, você consegue ver que ele está formando aqui um tetraedro? Ó, isso aqui é um triângulo, isso aqui é outro triângulo. Lá atrás a gente tem mais um triângulo, né? E aqui embaixo outro. Então são 4 faces iguais, por isso que esse carbono a gente diz que é um carbono tetraédrico. É importante saber que sempre ele vai ter 4 ligações, né? Aqui, ó, 1, 2, 3, 4. Então tá aqui as 4 ligações sigmas que ele tem, tá? 1 mais 3, 4 ligações sigmas. Por isso que a gente diz que ele é um carbono de hibridação sp3. Ele não conduz corrente elétrica, tá? Então esse detalhe é importante, é a principal diferença entre carbono e grafite, né? O grafite é um bom condutor de corrente elétrica, o diamante não. Só que o diamante é formado apenas por ligações covalentes. Como todas as ligações aqui são ligações covalentes, né, que é a metal com a metal, vai deixar ele muito rígido. A palavra correta, na verdade, é dureza. Dureza é a propriedade que os materiais têm de cortar ou de causar um sulco em outros materiais. Nada consegue cortar os diamantes. Então, os diamantes conseguem cortar tudo. Agora, analisa aqui o carbono. Olha só do grafite. Você concorda que esse carbono que está aqui no meio de um triângulo, eu posso chamar ele de carbono trigonal? Todo carbono que você pegar, não importa qual for, tá? Pode estar faltando átomos aqui, por exemplo, né? Mas aí tu consegue deduzir. Esse carbono que ele vai estar no meio de um triângulo. Não importa qual for o carbono, tá? Às vezes é difícil de ver o triângulo, mas ele é um carbono trigonal. Toda vez que a geometria é trigonal, a hibridação é sp2, porque só tem 3 ligações sigmas, tá? Então, 1, 2, 3. Então tem 3 ligações sigmas. Tu vai dizer, mas o carbono sempre tem 4 ligações. Não, eu concordo. Então deve ter uma dupla aqui assim, né? Só que a ligação dupla ela não influencia na geometria, não influencia na hibridização dele. Esse carbono, que ele é sp2, ele tem orbitais p puros, que é justamente o orbital que participa da ligação π. Então essa ligação π que não conta na geometria, né? É uma ligação que tem entre os orbitais puros, que ela fica mais ou menos desse jeito aqui. Aí o que acontece ela ficar desse jeito aqui? Essas ligações, elas começam a ter uma ressonância entre elas. E aí por isso que ele consegue conduzir corrente elétrica. Então a corrente elétrica, ela vai conduzir nos orbitais p puros que a gente tem aqui embaixo ou aqui em cima. Então por isso que eu posso dizer que ele conduz corrente elétrica. Só que uma camada dessas aqui, tá? Desse grafite, tá ligado com outra camada aqui por ligações de Van der Waals. Essas ligações de Van der Waals, elas são ligações fraquíssimas e elas se quebram. Então, quando você passa o grafite no papel, na verdade, o papel acaba quebrando o grafite. Por isso que o termo correto que a gente diz é que o papel risca o grafite, tá?
porque o grafite acaba se estragando, se esfarelando, e não o grafite que risca o papel, porque o papel continua inteiro. Tanto se você tiver um papel muito liso, né, o grafite nem consegue escrever, porque o papel não tem como riscar ele, beleza? Gente, essas são as formas alotrópicas naturais do carbono, tá? Então é só um videozinho rápido para se você estiver pesquisando isso. Eu espero de coração aí que eu tenha ajudado vocês, tá? Então, se quiser alguma coisa mais aprofundada sobre alotropia, mais vídeos comentados ou mais aulas, pode clicar aqui no canal que você vai encontrar. Ou se você quiser meu último vídeo, assim, eu acho que você vai curtir esse vídeo aqui, dá uma clicada aqui. Valeu, bons estudos, até mais!